Imagine ser um escravo vivendo sob o peso de chicotes e ordens cruéis, sem esperança de liberdade. Agora pense em um homem que, guiado por uma voz divina, enfrenta o maior império do mundo, desafiando um rei que se acha um deus para libertar seu povo e conduzi-lo através de um mar que se abre como um milagre. Essa é a história de Moisés, um líder improvável que transformou o desespero em esperança, mostrando que a fé pode mover montanhas e até dividir águas. Prepare-se para uma jornada cheia de tensão, coragem e um milagre que vai te deixar sem palavras. O que você faria no lugar de Moisés? Fique e descubra. Moisés nasceu em um tempo sombrio no Egito, onde os hebreus, seu povo, eram escravizados pelo faraó, um rei cruel que temia o crescimento daquele povo e ordenava que seus bebês fossem mortos para evitar rebeliões. A mãe de Moisés, Joquebede, uma mulher de mãos calejadas e coração forte, não podia suportar a ideia de perder seu filho recém-nascido. Ela o escondeu por 3 meses, embrulhando-o em cobertores e silenciando seu choro com beijos suaves. Mas o perigo crescia, e os soldados do faraó vasculhavam as casas dos hebreus, arrancando crianças dos braços de suas mães e jogando-as no rio Nilo para morrerem afogadas. Joquebede, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tomou uma decisão desesperada. Ela colocou Moisés em um cesto de junco, selado com piche para não afundar, e o deixou flutuando entre os juncos do rio, confiando que algo maior o protegeria. Sua irmã mais velha, Miriam, ficou de longe, vigiando com o coração na boca, enquanto o cesto balançava suavemente na água. Por um milagre, a filha do faraó, uma jovem de cabelos longos e olhos gentis, estava se banhando no rio naquele dia com suas servas. Ela viu o cesto entre os juncos e ordenou que o pegassem. Ao abrir e encontrar um bebê chorando, seu coração se encheu de compaixão. Este é um dos filhos dos hebreus, ela disse, mas decidiu adotá-lo como seu próprio filho, dando-lhe o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Miriam, vendo tudo escondida, correu até a princesa e sugeriu: "Posso chamar uma mulher hebreia para amamentá-lo?" A princesa concordou e Miriam trouxe Joquebede, que pôde cuidar de seu próprio filho em segredo, ensinando-lhe as histórias de seu povo e a promessa de um Deus que ouvia os clamores dos oprimidos. Moisés cresceu no palácio, cercado de luxo, com colunas de mármore e servos que se curvavam ao seu redor. Mas ele nunca esqueceu suas raízes. Ele sabia que pertencia aos hebreus e o sofrimento deles o incomodava profundamente. Quando adulto, Moisés viu um capataz egípcio espancando um escravo hebreu, um homem magro que gritava de dor sob os golpes. A raiva cresceu dentro dele e, sem pensar nas consequências, ele matou o capataz e escondeu o corpo na areia. Mas o crime foi descoberto e o faraó ordenou sua morte. Moisés fugiu para o deserto de Midian, um lugar de dunas douradas e silêncio cortado apenas pelo vento. Lá ele encontrou refúgio com Jetro, um pastor gentil, e se casou com sua filha Zípora, uma mulher de pele morena e sorriso tímido. Durante 40 anos, Moisés viveu como pastor, cuidando de ovelhas e cabras longe do Egito, mas nunca longe dos pensamentos sobre seu povo. Ele sentia que sua vida ainda tinha um propósito maior, algo que ele ainda não entendia. Tudo mudou em um dia quente, quando Moisés pastoreava o rebanho perto do Monte Horebe. Ele viu uma chama brilhando entre os arbustos, mas, para sua surpresa, o arbusto não se consumia. Curioso, ele se aproximou e uma voz poderosa ecoou: "Moisés, tira as sandálias, pois o lugar onde estás é santo." Era a voz de Deus que lhe disse: "Eu vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi seus clamores e desci para libertá-los. Vá até o faraó e diga-lhe: deixe meu povo ir." Moisés, tremendo, respondeu: "Quem sou eu para fazer isso? Sou apenas um pastor e nem falo bem." Mas Deus o encorajou, prometendo estar com ele e dando-lhe sinais para provar sua missão. Transformou seu cajado em uma serpente e fez sua mão ficar leprosa e depois sarar. Moisés, ainda hesitante, aceitou a missão e seu irmão Arão, um homem de fala fácil, foi escolhido para ajudá-lo. Moisés voltou ao Egito com Zípora e seus 2 filhos, Gerson e Eliezer, carregando o cajado que se tornaria um símbolo de poder. Ele enfrentou o faraó, um homem de rosto duro e olhos frios, sentado em um trono de ouro, cercado por guardas armados. "Deixe meu povo ir para que possamos adorar nosso Deus no deserto", disse Moisés com a voz firme, mas o faraó riu, zombando.
Quem é esse Deus para me dar ordens? Não conheço esse Deus, e os hebreus não irão a lugar nenhum. Em vez de libertá-los, ele aumentou o trabalho dos escravos, obrigando-os a fazer tijolos sem palha, o que tornava o trabalho quase impossível. Os hebreus, exaustos, culparam Moisés. Você só trouxe mais sofrimento para nós. Mas Moisés orou, e Deus respondeu com sinais poderosos. O Egito foi atingido por pragas devastadoras, uma após a outra, mostrando que o Deus dos hebreus era maior que os deuses do Egito. Primeiro, o rio Nilo, fonte de vida do Egito, transformou-se em sangue, matando os peixes e enchendo o ar com um fedor insuportável. Depois, rãs invadiram as casas, pulando em camas e panelas, seguidas por piolhos que infestavam a pele dos egípcios. Moscas, gafanhotos e doenças atacaram o gado e as plantações, destruindo tudo o que os egípcios tinham. O céu escureceu com trovões e granizo, e trevas cobriram a terra por 3 dias, tão densas que ninguém podia se mover. Ainda assim, o faraó endureceu seu coração, recusando-se a ceder. A praga final foi a mais terrível, a morte dos primogênitos de cada família egípcia, enquanto os hebreus, protegidos por um sinal de sangue nas portas, foram poupados. Naquela noite, os gritos dos egípcios ecoaram pelo vale, e o faraó, derrotado, finalmente gritou: "Saiam do meu país, vocês e seu povo." Os hebreus partiram às pressas, mais de 600.000 pessoas, carregando seus pertences em trouxas, com o pão sem fermento nas costas, pois não havia tempo para esperar que a massa crescesse. Eles marcharam para o deserto, guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, sinais da presença divina que os protegia. Mas o faraó, arrependido de ter perdido seus escravos, reuniu seu exército, com centenas de carros de guerra e soldados armados, e foi atrás deles. Os hebreus, encurralados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho, um vasto corpo de água que parecia intransponível, entraram em pânico. Eles gritaram para Moisés: "Você nos trouxe aqui para morrer? Era melhor sermos escravos no Egito do que morrer no deserto." Moisés, sentindo o peso da responsabilidade, levantou seu cajado e disse: "Não tenham medo, vocês verão o poder de Deus hoje." Então algo extraordinário aconteceu. Um vento forte soprou do leste durante toda a noite, dividindo o Mar Vermelho ao meio, criando um caminho seco entre 2 muralhas de água que se erguiam como montanhas líquidas. As ondas rugiam, mas não desabavam, e os hebreus, com os olhos arregalados de espanto, atravessaram o mar, pisando em terra firme onde antes havia apenas água. Crianças corriam, segurando as mãos de suas mães, enquanto os mais velhos, com lágrimas de gratidão, olhavam para o céu. Quando o último hebreu chegou ao outro lado, os egípcios, que os perseguiam com seus carros de guerra, entraram no caminho. Moisés estendeu o cajado novamente e as águas se fecharam com um estrondo, engolindo o exército do faraó em um turbilhão de espuma e gritos. O mar voltou ao normal e os hebreus, agora livres, cantaram uma canção de louvor, liderados por Miriam, que dançava com um tamborim na mão. Nosso Deus é poderoso, ele nos libertou. Moisés liderou os hebreus pelo deserto por 40 anos, enfrentando fome, sede e murmurações, mas nunca deixou de confiar na promessa divina de levá-los a uma terra onde poderiam viver em paz. Ele subiu o Monte Sinai, onde recebeu as tábuas da lei, um guia para seu povo viver com justiça e amor, e enfrentou desafios como a rebelião de seu próprio povo, que às vezes preferia a segurança da escravidão à incerteza da liberdade. Moisés morreu aos 120 anos sem entrar na terra prometida, mas com a certeza de que seu povo estava pronto para um novo capítulo. Sua história inspira até hoje como a de um jovem pastor em uma vila remota que, ao ouvir sobre Moisés, decidiu liderar sua comunidade contra a exploração de uma empresa que poluía o rio local. Ele organizou protestos pacíficos, enfrentou ameaças e conseguiu que a empresa fosse responsabilizada, trazendo água limpa para sua vila e mostrando que a fé e a coragem podem transformar realidades. Moisés nos ensina que a liberdade é um chamado que exige fé, mesmo quando o mar à sua frente parece impossível de atravessar. E você, já enfrentou um mar vermelho em sua vida? Deixe seu comentário abaixo e conte-nos como a fé ou a coragem te guiaram. Inscreva-se no Histórias e Lições para a Vida. Curta e junte-se a nós para compartilhar histórias que inspiram o mundo.